Fala pessoal, tudo bem? E aí galerinha, tranquilos? Professor Juliano Viegas na área, língua portuguesa. E eu vim fazer aí a correção do simulado 2 aí que vocês fizeram, né? Estudaram bastante aí, aplicaram o conhecimento. Vamos revisar a prova, vamos discutir um pouco do que caiu, como é que funcionou, como é que foi a estrutura. Então vamos lá, deixa eu só botar o texto aqui, um minutinho só, bem rapidinho, para eu acompanhar o texto completo. Muito bem, aí, beleza, vamos lá. Galera, e o primeiro texto, ó, o texto número 1, bem extenso, bem interessante, eu achei bem puxado aí, a galera teve que ler com bastante atenção, e dizia o seguinte: o professor não vai desaparecer, ele se tornará mais importante. Nos últimos 100 anos, bom, vamos lá, galera, professor, como é que eu me comporto diante de um texto desse tamanho, o que eu devo fazer? Primeiro, nunca leiam rápido demais. Falando sério, galerinha, não leiam rápido demais, certo? Leiam com calma, sem pressa alguma. Ah, vai legal, terminar a prova, vai embora mais cedo. Esquece isso. Tu não queres ir embora mais cedo. Tu quer acertar as 20 questões. Principalmente lá no CMPA, sem pressa nenhuma. Galerinha, vão lendo com calma, vão marcando e circulando tudo que vocês julgarem importante. Sublinha todas as informações que vocês vão retirando e vão entendendo do texto, vocês vão sublinhando. Ó, nos últimos 100 anos, a forma como nos locomovemos foi transformada. Ó, locomoção foi transformada, a medicina evoluiu, o acesso à informação se multiplicou, a internet, né, as redes sociais, novas profissões foram inventadas, mas a sala de aula, ó, aqui tem um contraponto, ó galera, olha o adversativo, olha o contraponto, mas a sala de aula continua muito parecida com a que era em 1919. Exatamente a mesma maneira em que vocês estudam, eu não vou dizer que é 100%, vamos dizer assim 80% do modo em que vocês estudam, porque hoje muitas escolas já aderiram a bastante tecnologia também. Mas vamos pensar na maioria das escolas, principalmente da rede municipal, onde a tecnologia tem uma certa dificuldade de chegar, ainda os alunos estudam como os pais de vocês, como os avós de vocês estudaram, né? Naquela forma de professor quadro e o aluno e caderno. É um ambiente que apresentou novidades teóricas e técnicas, como lousas interativas, como eu disse, exatamente como essa aqui, ó. Uso de computadores e até óculos de realidade virtual nas instituições mais moderninhas, né? Mais contemporâneas, mais atuais. Mesmo assim, os locais de aprendizado precisam de transformações, já que o mundo todo foi transformado e a escola fez apenas pequenas melhorias. Então aqui já tem uma ideia do que trata o texto, em que o mundo evoluiu. Cadê? Ó, a medicina evoluiu, né? O conhecimento evoluiu, o acesso à informação evoluiu. Então, porém, a aprendizagem ali, ó, o aprendizado continua a mesma, né? Então vamos lá, feito a leitura do texto inteiro, marcando, circulando com toda a calma, entendendo as ideias, vamos às questões que foram criadas para vocês. Questão 1. Considerando o título do texto, pode-se afirmar, ó galera, tem que fazer uma referência ao título do texto. O professor não vai desaparecer, ele vai ser mais importante. Com essa base, a gente pode... nós podemos avaliar, ele é uma frase dita pela geração Z? Não tem como eu ter essa ideia. Simplesmente lendo um título, eu não tenho de onde, eu sei o autor ali, que aparece ali, né? Eu não posso dizer que é a geração Z que diz isso através do texto. É uma frase presente no próprio texto? Olha aí, galera. Eu tenho essa frase no próprio texto? Olha aí. Com certeza, por isso, questão 1, letra B, Brasil. Eu tenho essa mesma frase citada no texto. Ele é uma frase dita pelo escritor Alvin Toffler, não tenho essa informação. O que não tiver de informação, tu não pode se me entender, galera. Tem que estar escrito ali, apresentado, compreendido.
É uma frase dita pelo professor Gustavo Borba? Não. É uma frase presente no livro A Escola do Futuro? Também não. Beleza, galera? Então, questão 1B Brasil. Pega as alternativas, vai lá e compara no texto. Procura a parte que fala da Escola do Futuro. Procura a parte que fala dos escritores, do professor. E ali vocês vão ter o esclarecimento necessário para responder a questão de interpretação. Vamos à questão de número 2. Analisa as afirmações abaixo, olha só. Aí vem 3 afirmações. Quais afirmações são corretas, ó, dessas estruturas que aparecem? Texto 1, Romanos 1. O texto leva a entender que o analfabeto, de antigamente, era aquele que não sabia ler e escrever? Com certeza, hoje já tem uma certa modificação do que significa ser analfabeto, né? Por conta dessa digitalização de tudo. Bom, se um tá certo, eu posso riscar a B, a C e a E. Olha aí, galera, já eliminamos 3. Eu tenho certeza de que a 1 está certa porque ela está presente no texto. Perfeito? É só ir lá e tu vai achar essa ideia escrita, apresentada no texto. O texto afirma que, no futuro, os professores não vão mais ensinar matérias que ensinam hoje. Não, olha só, não vão mais que ensinam hoje. A 2 está fora. Errada. 3. O texto afirma que as máquinas não são inteligentes porque não sabem trabalhar em grupo? Não têm empatia, inteligência emocional, criatividade? Não são, não tenham, é o contrário. Cuidem com essas estruturas afirmativas. Eu encontro essa ideia no texto, mas ela não está exposta dessa maneira. Então, galerinha, cuidado com que o que é parecido, certo? Geralmente, a alternativa parecida de uma interpretação é a resposta errada. Por isso, turma, olha só, nós vamos marcar letra A Zambuja, apenas a primeira. Claro, já tínhamos marcado porque a gente eliminou várias ali, sabendo que a primeira era correta, já conseguimos ali eliminar 3, sobrando apenas a letra A e a letra D. Questão número 3. O objetivo principal do texto é, qual dessas frases, objetivo texto, apresenta a ideia central, o que o autor quis passar? Descrever as profissões do futuro? Não. Relatar como eram as aulas de 1919? Não. Imaginar como será a escola do futuro? Aí sim. Ele nos convida a fazer essa reflexão. Claro, ele pega o passado para ter um comparativo, mas o texto nos leva a essa alternativa. Questão 3, letra C. Convidar as crianças para o lançamento do... Não há nenhum convite na estrutura. Criticar as gerações passadas? Não. Bem pelo contrário. Aliás, com o acesso mínimo que havia antes, as pessoas até estudavam mais do que hoje. Isso, no meu ponto de vista, era muito mais difícil o acesso à educação, o acesso ao conhecimento. Hoje, vocês aí estão tendo o conhecimento dessa prova em casa. Não precisam se deslocar. Então, olha a facilidade que se tem hoje, né? Então, não há como criticar, hein? O texto, em maneira alguma, faz isso. Questão de número 4. Cenário alternativo que contém um substantivo coletivo. Olha só, aquele que determina um grupo ou um bando. Por exemplo, cardume, alcateia, né? Esquadrilha. Então, olha só. Computadores não, máquinas não, ambiente não, urgência não, e sobra letra A de Azambuja, grupo. Grupo se refere ao determinado número de pessoas. Então ele é um coletivo. Fechou? Barbada, né, galera? O coletivo tem que me fazer pensar numa galera, como é o que faz a palavra grupo. Questão número 5. Assinale a alternativa que apresenta uma associação correta de substantivo e adjetivo de acordo com o texto. Apresenta uma associação correta de substantivo e adjetivo de acordo com o texto. Então, nós vamos marcar, letra C, ambientes e diversos. Os ambientes de estudo e aos diversos tipos de estudos e conhecimentos. Esses dois aqui se referem muito bem ao texto. Por que não pode ser a D? Porque novas é adjetivo, certo? Por que não pode ser a B, professor? Porque transformações é substantivo. Então não fecha, Aqui também, 2 substantivos. Aqui,
Previsões e inventadas, aqui novas e tecnológicas, adjetivo e adjetivo. Previsões, substantivo e inventados adjetivos. Mas aí, ó, a letra E não fecha com essa partezinha, ó, de acordo com o texto. Por isso, letra B, Brasil. Desculpem. Questão 5, letra C, Canoas, Canadá. Questão 5, letra C, Canadá. Tudo bem, pequeno equívoco. Questão 6, galerinha, olha só. Assinale a alternativa que apresenta um trecho descritivo. Aquele que a gente descreve um personagem ou um local, um ambiente. Ó, é um ambiente que se apresentou novidades teóricas e técnicas, como lousas interativas, uso de computadores e até óculos de realidade virtual. Por isso, ó, questão 6, letra A, de Azambuja. Eu já tenho uma descrição muito boa aqui, ó, sobre o ambiente. Só para a gente comparar, letra B. Nessa segunda-feira, dia 18, estaremos em Porto Alegre para lançar o livro no teatro. Não tem nenhuma descrição de nada, nem do livro e nem do personagem, enfim, nada. O professor não vai desaparecer, ele se tornará mais importante, mas terá que trabalhar com novas ferramentas. Ó, não descreve o tipo de professor e nem descreve as novas ferramentas. As previsões são de que a maioria das profissões que a geração Z vai exercer ainda não foram inventadas, é só uma declarativa, não descreve o que é a geração Z ou as profissões. Portanto, o que ensinar para alunos que trabalharão em áreas que ainda desconhecemos não descreve alunos e não descreve as áreas desconhecidas. Por isso, galera, claramente e objetivamente, letra A, de Azambuja. Questão número 7. Assinale a alternativa que apresenta a seguinte sequência de classes gramaticais. Eu tenho que achar primeiro, nessa ordem, artigo definido, o, a, os, as, adjetivo, substantivo comum e substantivo próprio. Ó, comum, que se refere a todas as coisas, próprio, que nomeia, aqueles nomes que nós registramos, pessoa, empresa, países, muito bem. Aí vem as estruturas, olha aí, eu preciso achar então primeiro o artigo definido, então cai fora a letra B, começa com um. Ó, aqui o, e aqui também cai fora. Então a letra A também cai fora, começa com preposição, ó, já na primeira já eliminamos. Depois eu tenho que achar adjetivo. Ó, então cai fora a ler, porque já veio o substantivo, ó, estão vendo, galera? Então já nas duas primeiras a gente já mata, ó, questão 7, letra C. Extraordinário, que é um adjetivo de professor, substantivo comum, que é professor, e substantivo próprio, que é Gustavo Borba, que é o nome do professor. Então fechou. Questão 7, letra C. Questão número 8. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um adjetivo correspondente à locução adjetiva sublinhada. Locução adjetiva, lembra? Duas estruturas, ó, como por exemplo aqui, ó, de aula, do futuro, da educação, de pai, de adaptação. Isso são locuções adjetivas que sempre começam com uma preposição. Sala de aula equivale a sala aular? Não. Não, fechou nada a ver. Escola do futuro, escola futural? Não, escola futurística poderia ser, muito bem. Futuro da educação, futuro educacional, aí sim. Questão 8, ó, letra C, Canadá. Perspectiva de pai, perspectiva paternal, não, é paternal. Esse é o problema, ó. Fechou, galera? Então, questão 8, letra C. Muito bem. Questão 9. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo adequado para a palavra moderninhas. Até a gente leu, né? Estava aqui na tela no início da nossa resolução. Moderninhas, turma. Então, pode ser bonitas? Não. Lembra que está no sentido das escolas mais moderninhas, ou seja, das mais atualizadas? Atualizadas. Por isso que nenhuma nem outra e apenas, ó, letra E de Equador. Esse atual ou moderninhas tem o sentido de contemporâneo, né? Atualizada atualmente. Questão de número 10. Considerando o estudo de classes gramaticais, assinale a alternativa correta. Ó, evoluiu é um verbo? Sim. No tempo presente? Não. Ele está no tempo passado. Evoluiu, já aconteceu.
Profissão é um substantivo? Sim. No grau aumentativo? Não. Profissão já se escreve assim, ele está no grau correto, ou grau zero, como se chama. Não é um aumentativo. Século, ó. Século é um numeral coletivo? Sim. É a junção, é o coletivo de 100 anos. A cada 100 anos tem-se um século. Por isso, questão 10, letra C, de Canoas, Canadá. Só para ver as outras. Crianças é um substantivo? Sim. Biforme? Não, ele é uniforme, não tem outro jeito de escrever. E digo mais, ele é um uniforme sobrecomum. Porque tu fala a criança, não muda a palavra, não muda o artigo, e serve tanto para o menino quanto para a menina. Está é um verbo? Sim. No tempo futuro? Não, é no presente. Então só comprova que, de fato, questão 10, letra C. Aí, turma, para as questões de 11 a 15, nós vamos ter que compreender a tirinha aqui do Armandinho, ó. O problema foi a interpretação de texto, Armando. Então, você soube interpretar a pergunta e, aliás, desculpe, você não soube interpretar a pergunta. E será que o senhor soube interpretar a minha resposta? Muito bem, né? Um certo humor aqui dentro da educação, interpretação que os alunos têm. E aí veio a questão de número 11, pessoal, que é a seguinte. Em relação à tirinha, é possível afirmar que Armando não sabe ler? Não, bem pelo contrário, né? Ele leu, só que ele teve um ponto de vista diferente. Os personagens estão na casa de Armando? Não tenho como afirmar. Eu posso dizer que eles estão em sala de aula, é muito mais comum. É provável que Armando tenha tirado uma nota baixa? Sim! Claro, o professor disse, ó, tu não soube, quer ver? Deixa eu voltar aqui rapidinho, galera. Problema foi a interpretação de texto. Você não soube interpretar, então significa que ele foi mal na prova, errou algumas questões, ou quem sabe até todas. Na próxima avaliação vai se esforçar mais? Eu não tenho essa confirmação nem de um lado e nem de outro. O homem ficou satisfeito com o desempenho? Não, bem pelo contrário, ele está repreendendo. Por isso, galera, a questão 11, letra C, Canadá. Provável que Armando tenha tirado uma nota baixa. Esse é bem claro que dá pra gente confortar, né? Dá pra gente concordar. Questão 12. Complete verdadeiro ou falso para as alternativas. Vamos lá. Deixa eu botar aqui as estruturas. Na primeira fala da tirinha, já é possível ter certeza de quem não soube interpretar a pergunta? Não, falso. Não dá para ter. Porque ele só está falando que o problema foi a interpretação. Ó. Já é possível ter certeza de quem não soube interpretar a pergunta? Não. É muito provável que o senhor com quem Armando dialoga seja seu professor? Com certeza, verdadeiro, né? Não tem. É o professor. Armando tenta questionar o homem com o objetivo de melhorar a sua nota? Sim, aquele contra... Ah, professor, mas quem sabe o senhor não entendeu a minha resposta. Por isso, turma, questão 12, letra B, Brasil, ó. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Barbada? Boa! Questão de número 13. Alternativa que justifica o uso da vírgula no primeiro quadrinho, olha só. Pausa para respiração, nunca vocês vão marcar essa, não existe isso, galera. Pausa para respiração. Separar um vocativo? Vocativo é quando tu chama alguém, né? Encerramento da ideia não é vírgula, turma, é ponto final, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ó. É esses três, ó. Esses são encerramentos de ideia. Expressão de uma emoção, tu vai usar esse aqui. Expressão de uma dúvida, tu vai usar esse aqui. Então só pode ser, obviamente, ó, letra B, separação do vocativo. Deixa eu voltar ali só para ilustrar, galera, bem rapidinho, na tirinha. Ó, o problema foi a interpretação de texto. Armando, vejam, ó, a vírgula separa o vocativo. Ele chama, invoca o Armando para falar, o Armandinho. Por isso, voltando à questão, letra B, Brasil. Certo? Tranquilo, né? Muito bem. Próxima questão, de número 14. Sinal alternativa que apresenta o correto plural do substantivo interpretação. Interpretação, vai mudar aquele som ali, turma. Olha aí, letra A, né? Para interpretações.
Essa já por instinto e intuito a gente acerta, né? Tranquilo? Interpretação, interpretações. Questão de número 15. Analisa as afirmações abaixo. Ó, o primeiro quadrinho tem 4 substantivos, todos comuns. Quais estão corretas? O uso do ponto de exclamação nos quadrinhos parece expressar surpresa pelo professor? A tirinha tem 3 pronomes, 2 pronomes pessoais de tratamento e um pronome possessivo? Galerinha, com calma, com calma. Pega a primeira e vai lá no quadrinho e confere, certo? Para que cheguemos à resposta, ó, letra E de Equador. Apenas a 2 e a 3 fecham com seus dizeres. O primeiro quadrinho tem 4 substantivos, todos comuns? Não. Eu vou voltar bem rapidinho, só para a gente comprovar. Ó, problema e interpretação. Ele só tem 2 substantivos comuns. Problema e interpretação. Armando é substantivo próprio. Por isso que não fecha. Próximo. Aê, agora sim. Por isso, ó. Por isso é que não fecha. Não são 4. São 2 comuns e um próprio. Fechou? Por isso, abrindo aqui de novo. Questão 15, letra E de Equador. As outras vocês vão achar tranquilamente. Sim, ponto de exclamação é sempre para expressar emoções, né? E uma das emoções que a exclamação expressa é a surpresa. Questão 16, turma. Aí entra essa receita, olha só. Leia o texto para responder as questões 16 a 20. Receita do bom professor. Aí vem todas, né, as estruturas que montam, junte todos os ingredientes e acrescente muito amor. Aí nós vamos ter a questão 16 que diz o seguinte. Assinar a alternativa incorreta, olha só. A imagem da panela reforça a ideia de que o texto é uma receita? Isso está certo, é para marcar a incorreta. Sim, a ideia reforça que de fato estamos falando ou que o texto foi escrito como uma receita. Todo professor apresenta a lista de qualidades presentes. Todo professor. Galera, uma dica, tá? Toda alternativa de uma prova de interpretação de texto que diz que é tudo ou todos, tá sempre errada. A não ser que haja isso de fato escrito no texto. E na maioria das vezes, ou quase sempre, nunca tem. E é por isso, então, ó, questão 16, B, Brasil. Fechou? Questão 17. Assinar a alternativa que apresenta um antônimo de alegria. Vamos lembrar que antônimo quer dizer oposto, quer dizer contrário. E é por isso que a gente vai marcar, olha aí, letra D, Dinamarca. Com toda a certeza. Fechou? Isso aí tava dada, né, galerinha? Atenção, se errou é porque tá com pressa de fazer. Barbada? Questão 18. Considere as seguintes afirmações. Ó, aí para comparar, eu coloquei aqui de novo, ó, pra gente fazer. Na lista da receita, há 5 substantivos. Na lista da receita, é só isso aqui, ó. Não é no, certo? Não é em toda a estrutura, é na lista da receita. Tem que considerar só isso aqui. Existem 5 substantivos abstratos, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então a 1 tá certa, olha aí. Questão 1, certíssima. Na lista da receita, há 4 numerais cardinais? 1, 2, 3, 4. Ó, 1,5 não é cardinal, é fração, perfeito? Então 1 e 2 estão certas. Na lista da receita, há um advérbio de lugar? Deixa eu ver. Não. Não tem nada aqui de lugar nessa lista aqui. Por isso, turma, questão 18, ó, apenas a 1 e a 2. A 3 não fecha. Questão 18, letra D, Dinamarca. Questão 19. Assim como se escreve xícara com X, também está correto, logicamente, xadrez, né, turma? Sem perder muito tempo. Questão 19, letra A, xadrez. X, as outras todas, nem pensar. E a última questão do nosso simulado aí diz o seguinte. Quanto às classes gramaticais, pode-se afirmar que receita é um adjetivo? Vejam só, não. Receita é um substantivo. Substantivo. Bom é um advérbio?
Não, bom é um adjetivo. Então, letra A e letra B, fora. É um artigo indefinido? Não, galera, ele está como numeral ali, né? Ele diz a quantidade do que deve ser usado. Então, letra C, tá fora. Estamos entre a D e a E, pessoal. Todos é um substantivo coletivo? Não! Embora ele dê uma ideia de muitas pessoas, ele não é um substantivo, turma. Todos é um pronome. E chamado de pronome indefinido. Por isso, por essa razão, avaliado as 4 estruturas, chegamos à resposta, questão 20, letra E de Equador. Professor é um substantivo biforme. O que é um substantivo biforme? Aquele que tem uma forma de escrever para o masculino e uma outra forma de escrever para o feminino. Professor e professora. Aluno e aluna. Beleza, galera? Fechou? Então tá aí a nossa correção feita do segundo simulado. Tenho certeza de que todos foram muito bem. Continue estudando. Leiam muito, galera. Leiam bastante. Certo? E vejo vocês no próximo simulado, na nossa próxima correção. Até lá. Tchau.